Olá, eu sou o Dr. Luciano Ferraz, sou médico cirurgião do aparelho digestivo com atuação na área de cirurgia bariátrica. Através desse vídeo, eu vou apresentar para você aspectos gerais da cirurgia bariátrica para você se familiarizando com o processo e, posteriormente, nós vamos nos encontrar pessoalmente no consultório. A primeira pergunta que geralmente o paciente faz na consulta com o cirurgião é: doutor, por que a cirurgia bariátrica? Por que meu tratamento será com cirurgia e não tratamento clínico medicamentoso? Eu queria destacar com você três pontos principais. O primeiro, o tratamento da obesidade através da cirurgia ele é extremamente eficaz. E comparado a outros tratamentos clínicos, nenhum outro tratamento mostrou tamanha redução de peso e principalmente manutenção dessa redução de peso ao longo dos anos. O segundo ponto de destaque é que a cirurgia se tornou um procedimento extremamente seguro, com baixos riscos e baixos índices de complicações. E o terceiro ponto é que, através da cirurgia, do tratamento da obesidade, o paciente vai conseguir controlar as patologias que são associadas ou agravadas pela obesidade, como o diabetes mellitus, a hipertensão, a dislipidemia, a apneia do sono, enfim, inúmeras outras patologias que estão associadas à obesidade. Nessa figura aqui do lado, eu quero mostrar para você como a obesidade tem se tornado cada vez mais presente no dia a dia do brasileiro. A prevalência ela cresceu em 15 anos em 90%. Certo? Então está mostrando que realmente a obesidade é um problema de saúde pública e que precisa de um tratamento eficaz. Quanto ao peso, o paciente, através do cálculo do índice de massa corporal, pode ser classificado. Certo? O índice de massa corporal é uma resultante de uma divisão do peso pela altura ao quadrado, onde dá o valor, e aí, através desse valor, você consegue classificar o paciente em baixo peso, peso normal, sobrepeso, e aqui, a partir daqui, que são o nosso foco, né? Obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3. Lembrando, obesidade grau 1, o IMC está entre 30 e 35, obesidade grau 2, o IMC está entre 35 e 40, e obesidade grau 3, o IMC está acima de 40. Então, quem pode fazer a cirurgia bariátrica? Quais são os pacientes que estão aptos a entrar no processo de cirurgia bariátrica? Primeiro, paciente que esteja com IMC acima de 40, ele já é apto a iniciar um processo na cirurgia bariátrica. Pacientes que estão com IMC entre 35 e 40 e possuem comorbidades, que eu vou mostrar mais à frente o que são essas comorbidades, quais são as doenças que estão relacionadas à obesidade. E lembrando que o paciente ele deve ser maior de 16 anos. Tudo isso é regido pela resolução do Conselho Federal de Medicina. Tá? Então, quanto àquele segundo grupo, que são os pacientes que possuem IMC entre 35 e 40 e que apresentam comorbidades, essa figura aqui mostra as doenças, as principais patologias que estão relacionadas à obesidade. Então, aqui tem vários, como acidente vascular cerebral, hipertensão arterial, doenças cardíacas, como doenças coronarianas, insuficiências ou arritmias, do diabetes mellitus, doenças relacionadas ao sono, como a apneia do sono, asma, alguns tipos de câncer se mostram estar associados à obesidade, entre outros. Então, essa lista de doenças ela é bem extensa e o paciente estando com IMC entre 35 e 40 e apresentando doenças associadas, ele está apto a iniciar um processo na cirurgia bariátrica. Então, a partir do momento que o paciente vai iniciar esse processo da cirurgia bariátrica, ele deverá obrigatoriamente passar por uma equipe multidisciplinar, certo? Onde ela é composta por alguns profissionais da área de saúde, como nutricionista, psicólogo, endocrinologista, cardiologista e pneumologista, onde esses profissionais da área da saúde eles vão cuidar da saúde do paciente, vão otimizar a comorbidade e vão preparar o paciente para que a cirurgia ocorra de forma segura, diminuindo ainda mais os riscos de complicação, certo? Fora isso, esses profissionais eles vão emitir os laudos que
que são laudos liberando o paciente para que ele inicie o processo da cirurgia bariátrica. Quanto às técnicas cirúrgicas, atualmente existem duas principais técnicas cirúrgicas, cada uma com as suas particularidades e com as suas indicações. E quanto à indicação, a gente vai, em comum acordo, eu com o paciente, definir qual técnica cirúrgica será optada. As duas principais técnicas é o bypass gástrico e o sleeve gástrico. O bypass gástrico, através é um procedimento cirúrgico onde ocorre uma redução do estômago, certo? Dando uma característica de restrição alimentar e também ocorre um desvio de trânsito para que ocorra um certo componente de desabsorção de nutrientes, otimizando ainda mais essa perda de peso. O segundo procedimento cirúrgico é o sleeve gástrico, onde o estômago ele é seccionado e retirado do corpo e a câmara gástrica ela fica reduzida, certo? Mostrando que através desse procedimento o paciente vai ficar com uma característica de restrição alimentar, vai ter menos espaço, né? Vai se alimentar em menores quantidades. Tá? Então, cada um dos dois procedimentos, como eu falei, existem os seus benefícios e a técnica cirúrgica vai ser definida em comum acordo com o paciente na nossa consulta presencial. Quanto à anestesia e cirurgia, certo? Então, no dia do procedimento cirúrgico, a anestesia ela será feita com anestesia geral, ou seja, durante o procedimento, o paciente vai ficar dormindo com o médico, com o anestesiologista, cuidando do paciente. Certo? Então, todo o tempo monitorizado, pressão, oximetria de pulso, nível de consciência, para que a cirurgia seja tranquila e segura. Atualmente, a cirurgia bariátrica ela é feita de forma minimamente invasiva através da videolaparoscopia, certo? Onde, através de pequenas incisões no corpo do paciente, a gente consegue ter acesso à cavidade abdominal e realizar o procedimento cirúrgico. Lembrando que no pós-operatório, sempre o ideal, inclusive no mesmo dia da cirurgia, já quando o paciente estiver no leito, iniciar a fisioterapia precoce, iniciar a deambulação, certo? E iniciar a dieta líquida sem resíduos de forma precoce também. Tá? Então, aqui tem algumas imagens, né, do centro cirúrgico. Essa primeira imagem mostra como é que se dá a cirurgia minimamente invasiva, são pequenas incisões onde a gente coloca uns portais para ter acesso ao interior do abdômen e através de pinças laparoscópicas a gente consegue realizar o procedimento, certo? Aqui é o carrinho do vídeo, né, que mostra aqui a imagem, o que a gente está vendo por dentro do corpo do paciente. Esse outro aqui é o carrinho da anestesia, onde está todo o tempo monitorizado, pressão, oximetria, frequência cardíaca, nível de consciência, e o anestesista fica aqui cuidando do paciente através desse aparelho. Essa aqui são botas pneumáticas, tá? O paciente durante o procedimento, quando está deitado, ele fica todo o tempo com essas botas, fazendo massagem na panturrilha para otimizar a circulação de sangue. Pronto. Outro ponto que eu quero chamar a atenção com você é que o paciente, a partir do momento que inicia o processo de cirurgia bariátrica, ele já deve procurar mudanças no seu estilo de vida, procurar procurar sempre por hábitos saudáveis, que através disso o paciente vai conseguir melhorar o seu pós-operatório e principalmente prevenir complicações. Então, alguns pacientes eles vão precisar perder peso no pré-operatório, certo? Então, na nossa consulta presencial, eu e você, paciente, nós vamos estabelecer uma meta de peso. Alguns pacientes não vão precisar perder peso, mas independente disso, não podem engordar de jeito nenhum, e alguns outros pacientes vão precisar perder peso. Dependendo do valor de peso que deverá perder no pré-operatório, o paciente ele pode procurar auxílio de profissionais como o nutricionista, o endocrinologista, certo? Para otimizar a dieta, otimizar a prescrição de tratamento clínico para obesidade, então medicamentos para ajudar na perda de peso do pré-operatório.
Mais à frente eu vou explicar por que essa perda de peso ela é tão importante, tá ok? Então, o segundo ponto, interromper o uso de bebidas alcoólicas no pré-operatório, certo? E também otimizar sempre as comorbidades, né? Então, controle de doenças crônicas. Todos os medicamentos devem ser mantidos até a noite anterior a cirurgia, então medicamento de pressão, medicamento de diabetes, o paciente fica tomando normalmente até o dia anterior da cirurgia, que é para estar o máximo possível compensado das suas patologias associadas. Pronto. A perda de peso do pré-operatório, ela se justifica principalmente pelo grau de esteatose hepática, certo? A infiltração gordurosa do fígado. Então, através dessa anatomia aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, o estômago, o estômago, que é o nosso alvo cirúrgico, né, que é o que a gente vai operar, ele fica abaixo do baço, abaixo do fígado, certo? De certa forma que, para a gente ter acesso ao estômago, é preciso levantar, elevar esse fígado, tá ok? E muitas vezes, se ele for um fígado gorduroso demais, certo? Então, o paciente que está com peso muito acima, o peso não se acumula só na barriga, ele também se acumula nos órgãos. E esse fígado ele pode estar realmente extremamente grande, e quando ele está extremamente grande, ele fica muito friável, correndo o risco de ter lesões hepáticas, né, lesões do fígado, lesões inclusive graves, com sangramentos volumosos. Então, é importante que o paciente tenha o controle desse grau de esteatose hepática. Então, alguns pacientes vão precisar perder peso para reduzir essa gordura do fígado. Ó, aqui eu estou mostrando para vocês a primeira imagem, um fígado normal, certo? Com baixo grau de infiltração gordurosa. Aqui nessa segunda, ó, você já vê como o fígado é crescido, né? Quando ele está esteatótico, né? Quando ele tem muita infiltração gordurosa. Essa terceira imagem, ó, praticamente não se consegue ter acesso é, ao estômago, né? Então, manipular esse fígado, levantar ele, pode se tornar um risco. Então, o paciente que é super obeso, que tem um IMC muito elevado, geralmente é esse fígado que ele possui, não tem condições cirúrgicas, né? Realmente, o procedimento cirúrgico se torna um risco, tá ok? Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês o vídeo. Olha o tamanho desse fígado, ó, totalmente infiltrado, você praticamente não consegue nem ter acesso ao estômago, tá bom? Então, um paciente desse é um risco realmente de realizar o procedimento cirúrgico, tá certo? Um outro ponto importante que eu quero chamar a atenção para vocês é quanto ao tromboembolismo venoso e suas complicações. Então, todo paciente que se submete a um procedimento cirúrgico, existe um risco de fazer trombose nos membros. Então, a nossa equipe ela trabalha com uma prevenção otimizada para reduzir esses riscos de tromboembolismo venoso ou mesmo de complicações pulmonares. Então, é extremamente importante que o paciente deambule precocemente após a cirurgia, às vezes até no mesmo dia, dar pequenas caminhadas, é extremamente eficaz. As mulheres elas devem interromper o uso de anticoncepcional um mês antes da cirurgia para reduzir o risco de fazer trombose. E todos os pacientes, os pacientes que fumam, devem parar de fumar pelo menos 6 meses antes da cirurgia. Então, fora isso, aquelas botas pneumáticas que eu mostrei no slide anterior, elas também são utilizadas para reduzir o risco de fazer tromboembolismo venoso. Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês esses aspectos gerais da cirurgia bariátrica e posteriormente nós vamos nos encontrar no consultório para tirar dúvidas, nos conhecer pessoalmente e será um prazer dar continuidade a todo esse processo da cirurgia com vocês. Até mais.